mais um episódio do ValiaCast. Se você ainda não se inscreveu, para acompanhar todos os nossos episódios, se inscreva no nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre os resultados de 2025. Para isso, eu estou aqui com o nosso diretor-presidente, Adécio Brasil, Rodrigo Carvalho, nosso diretor de suporte e gestão, Maurício Vanderlei, diretor de investimentos e inovação, e eu sou Elizabeth Teixeira, diretora de seguridade da Valia. Para começar, eu queria pedir para o Adécio falar um pouquinho de como é que ficou aí, dar um spoiler para a gente do resultado aí de 2025. Perfeito, Beth. Um prazer estar aqui de novo, prestando contas aos nossos participantes dos nossos resultados de 2025. Estamos muito felizes com esses resultados e queremos dividir aqui com vocês. Nosso patrimônio ultrapassou os 33 bilhões de reais. Os nossos 10 planos, todos com resultados favoráveis, todos equilibrados, todos aqueles que têm benefícios de características de benefício definido, que podem produzir superávites, todos os benefícios superavitários, os benefícios com essa característica. Tivemos um ano em que o participante atuou ativamente, tivemos mais de 169 mil movimentações aí dos nossos participantes em aumentos de contribuição, seja em contribuições esporádicas, seja em aumento de percentual, mas 169 mil ações desses participantes no sentido de melhorar a sua aposentadoria, né, de melhorar o seu saldo na Valia. Tivemos mais de 400 portabilidades, né, pessoas que tinham recursos em outras previdências e que portaram para a Valia. Portanto, é um ano, né, muito feliz para todos nós. 98% continua sendo a nossa taxa de adesão entre os nossos participantes, e eu destaco ainda o Prevaler, né, o nosso plano para as famílias. É um plano que, mesmo não tendo a contrapartida de patrocinadores, ele continua crescendo. Já passamos dos 200 milhões de patrimônio administrado e mais de 13 mil participantes que já aderiram a ele. Portanto, um plano que vai crescendo numa velocidade muito boa, nos indica que estamos no caminho certo em relação aos produtos que estamos oferecendo aos nossos clientes. E só lembrando, o Prevaler é o nosso plano para os familiares, né, dos nossos participantes. Então, se você tem uma esposa, algum familiar que não tem acesso à Previdência, procura a gente para fazer a inscrição dessa pessoa no Prevaler, e também para os empregados dos parceiros das nossas patrocinadoras. A gente tem oferecido esse plano. Então, se você é patrocinador da Valia e pensa aí em estender, né, a Previdência para os funcionários, né, dos seus parceiros, procura a gente, que a gente tem uma solução bem bacana. Agora, Rodrigo, uma pergunta que fazem muito para a gente, né? O ano termina em dezembro de 25, e agora a gente está em março. Agora que a gente vai falar de resultado, por que a gente espera tanto tempo para divulgar esse resultado? Obrigado pela pergunta, Beth. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. É sempre uma satisfação estar aqui falando com os nossos participantes, com os nossos patrocinadores e acompanhado da nossa querida diretoria executiva. Vamos lá, o ano contábil termina em dezembro mesmo, né? Então a gente faz a contabilidade, exercício a exercício, de janeiro a dezembro. Quando termina dezembro, você tem que apurar os resultados de dezembro junto com os demais meses, e a gente faz isso ao longo de janeiro. Então lá para dia 20 de janeiro a gente tem os resultados já consolidados daquele ano contábil. E aí começa um trabalho muito importante de análise e verificação desses dados, desses números todos, por vários órgãos de controle, que controlam a Valia e supervisionam. Começando por uma auditoria externa, independente, contratada pelo nosso comitê de auditoria para auditar esses números, para ter a certeza de que todos os números estão em ordem. Depois, esse trabalho da auditoria interna passa pelos nossos comitês, passa pelo comitê de auditoria, passa pelo conselho fiscal e termina no conselho deliberativo, que é o órgão máximo da Valia. É muito bacana dizer para vocês todos que semana passada, dia 11 de março, a gente conseguiu a aprovação do Conselho Deliberativo do nosso balanço de 2025, o que significa que todo o trabalho iniciado ali pela Controladoria da Valia e depois sacramentado pela auditoria externa, pelo Comitê de Auditoria, pelo Conselho Fiscal, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Nós temos 10 planos, todos estão solventes e superavitários. Isso mostra uma excelência de gestão em prol dos nossos participantes e patrocinadores. Muito bacana, né? Mostra aí a nossa preocupação com uma boa governança
para dar suporte e segurança para todos os nossos participantes. Mas os participantes querem saber mesmo como é que foram os resultados de investimentos. Maurício, fala aí para a gente. Vamos lá, então. Quero saudar a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando dos resultados de 2025. Foi um ano muito bom. Foi um ano que vários fatores, né, eles acabaram convergindo aí para o resultado da carteira. Quer dizer, é raro ter-se um cenário desse, né? Tanto a bolsa externa, né, a bolsa doméstica, juros de curto e longo prazo, eles ficarem em níveis, o juros real, né, de curto e longo, ficarem em níveis extremamente elevados. Isso contribuiu imensamente aí para os resultados dos nossos investimentos no ano, né? Algum destaque aqui, né? Eu acho que o primeiro destaque é o cenário internacional, que foi um ano praticamente dominado, né, por toda a expectativa em torno da inteligência artificial. Então, o mercado americano, né, onde você tem muitas ações, né, ligadas ao setor de tecnologia, ele foi muito bem e muito investimento, né, sendo direcionado para essas empresas, na expectativa que, obviamente, é um setor disruptivo, né, que vai aí trazer grandes resultados futuros e, obviamente, os investidores acabam procurando as empresas vencedoras, né? Então, isso aí não só as empresas também de inteligência artificial em si, poucas ainda vão abrir capital, mas também, obviamente, empresas ligadas a tudo aquilo que se relaciona, por exemplo, silício, né? As placas, né, que lastreiam, né, a inteligência artificial, também a própria energia e outros fatores que estão também aí, se beneficiaram desse movimento. Então, foi muito bom o resultado lá fora e acabou também tendo, paralelamente, um bom resultado da Bolsa Brasileira, né? A Bolsa Brasileira fazia tempos, né, que ela não tinha um resultado tão bom e ano passado a Bolsa aqui no Brasil rendeu 34%, até acima, né, do próprio retorno das bolsas americanas, e muito ligado aí também, né, uma questão de melhor das percepções, né, em relação à economia brasileira, né? Isso também a própria expectativa também de queda de juros, né, que vai ocorrer esse ano, né, e vários outros fatores acabaram contribuindo também com o próprio também fluxo, né? Como as bolsas lá fora ficaram bem mais caras, esse fluxo acabou migrando para o mercado doméstico, né? Os juros de curto prazo foi muito bom. Se a gente for olhar os juros de curto prazo aqui no Brasil, expresso pelo CDI, ele ficou em torno de 15%, quanto uma inflação de 4,6%, então é um juro real muito alto, né? Isso aí contribuiu muito para os perfis de investimento, né, que tem uma grande parcela deles aí ligadas a esse CDI, né, esse indexador. E também a Bolsa, também, eu acho que quando olharem para os perfis de investimento dos seus planos, né, os perfis que tiveram mais renda variável, né, em suas composições, tiveram retornos muito melhores do que os que têm só renda fixa, né? Isso pela contribuição da Bolsa, que há anos não tinha uma contribuição tão positiva, mas acabou aí ajudando bastante esse resultado, né? Então, assim, o Adesso colocou aqui, né, os nossos planos de benefício, de obrigações de benefício definido, eles tiveram também resultados também muito bons, todos eles estão solventes, né, todos eles estão equilibrados, significa que tem mais recursos, né, do que o necessário para pagar as suas obrigações, né? Isso é muito bom para os participantes, dá um conforto, protege contra algum ciclo mais negativo, né, algum problema dos investimentos. Isso também é muito bom ter um plano superavitário. E também o próprio plano benefício definido, né? O plano BD, ele também fechou o ano com retorno suficiente para estar pagando, né, agora em 2026, também distribuindo superávit na forma de abono, né? Também além do próprio superávit que ele paga mensalmente na forma dos 25%, ele também vai pagar também mais superávit na forma de abono. Então, eu diria que foi um ano extremamente positivo, né? Eu acho que faz tempo que a gente não vê todas as classes de ativos, né, convergindo, né, positivamente, ajudando os resultados. E, então, a gente está muito feliz aí com o que foi entregue e no compromisso, não só, né, de também ter retornos, né, cada vez melhores para atingir os objetivos, né, de cada um nos seus planos, né, nos seus perfis, mas também a preservação de capital, também, que é muito importante, né, para ter o nível adequado de risco, né, para não expor também os recursos dos nossos participantes desnecessariamente a riscos que possam aí
trazer prejuízos, né, e uma frustração também dos seus próprios benefícios, né? Então, estamos muito felizes com os resultados e agradecemos toda a equipe da Avalia que contribuiu para isso. Eu acho que isso aí foi muito importante, é um trabalho aí de todos, né? Tem muitas contribuições aí para esse resultado e foi um ano muito bom. E a gente teve aí em operações participantes uma novidade também, né? Você quer falar um pouquinho disso? Sim. Não, é muito legal, né? Isso aí até fazia parte do nosso planejamento estratégico, né? Para empréstimos, né? Nós lançaram um novo produto, né? Que é o financiamento imobiliário. A gente entende que a Avalia, né? Enquanto fundo de pensão nessa carteira de empréstimos, ela tem um conhecimento muito grande do seu participante, né? Tem uma capacidade de entender as suas necessidades, né? E fazer algo assim muito específico, né? Muito construído para o participante da Avalia e até pela proximidade e o conhecimento que nós temos. Então, lançamos o financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário, aí eu acho que ele não é só um produto financeiro, mas eu acho que é também uma construção de sonhos, né? Acho que todo mundo aí tem um sonho de ter a casa própria. E o nosso compromisso com esse produto é oferecer, diferente do mercado, né? Oferecer algo que faça sentido, ter um menor custo possível, mas não só também um menor custo, né? O que é mais importante desse produto é levar ao nosso participante uma experiência diferenciada de relacionamento com a Avalia, né? A gente sabe que a compra da casa própria é um processo complexo, é um processo burocrático, é um processo difícil, não é simples, não é fácil, então a gente entende isso. Então, todo o trabalho que foi feito, né, obviamente, ainda tem muito espaço para melhorar esse relacionamento, né, é construir uma experiência que traga ao participante um cuidado, uma atenção, um ouvir, né, até dos próprios problemas que possam aparecer no processo, onde as suas dúvidas sejam atendidas da melhor forma possível. Então, a gente está também muito feliz de ter lançado esse produto. A gente acha que está na fase ainda, né, de inicial, mas a gente acha que tem um espaço muito grande para crescer. Então, foi muito legal. É interessante, né? Porque a gente tem até um episódio, empréstimo, veneno ou remédio, né? Que a gente fala um pouco, né? De quando o empréstimo é uma coisa boa para a pessoa e quando ele é um veneno, né? Então, quando a pessoa faz um empréstimo para um consumo muito imediato, né? Que não é um investimento que ela não vai ver um resultado no futuro, né? Eu acho que o empréstimo imobiliário, ele está na linha do remédio, né? Para ajudar a pessoa ali a construir um sonho. Muito legal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que esse resultado aí, como é que você compara o nosso resultado aí com o mercado, né? Como é que a gente foi comparando com o mercado? Tá. Essa é uma outra preocupação nossa, né? A todo tempo, né? Quer dizer, a gente não só busca, né, de ter o retorno necessário, né, para que os objetivos dos planos sejam atingidos, né, os objetivos de vocês que sejam atingidos, mas também nós nos colocamos sempre em comparação com o resto do mercado. Isso é importante, né? Obviamente isso nos impõe aí uma pressão benéfica, né, entre aspas, uma pressão muito boa, né, de ter o melhor produto rendendo o melhor retorno possível, né? Então isso é um compromisso nosso, está buscando aí sempre estar aí no primeiro quartil, acima da média de mercado, né? E isso é algo que a gente constantemente está medindo e constantemente estamos nos avaliando, mas sem perder, né? Sem perder também o que a Avalia tem de, acho, mais precioso na gestão de investimentos, que é a visão de longo prazo. Acho que isso a gente não perde. A gente sabe que o mercado tem muitos produtos, né, voltados para o curto prazo, quer dizer, esse não é o nosso foco. A gente oferece produtos para 20, 30 anos à frente. Então, esse compromisso com o longo prazo, a gente, de fato, mantém, mesmo quando comparamos com outros produtos de menor prazo, né? Então, a gente, além de ter essa carteira mais diversificada, com a visão de longo prazo, nós estamos conseguindo, até porque a gente acredita que o longo prazo faz com que a gente tenha retornos melhores do que os produtos de curto prazo. Isso também é a nossa percepção, né? E o nosso histórico de retorno vem disso, né? Então, a gente acredita que estamos no caminho certo e continuamos no caminho certo, apesar de compararmos com os nossos competidores, né? E falando especificamente do Prevaler, né? Ele está sempre aí
entre os melhores do mercado, né? A gente Sim. faz uma comparação com ativos parecidos, né? Com investimentos parecidos e fundos parecidos, né? PGBLs, e a gente está sempre ali. É um compromisso nosso, melhor que a média é um do compromisso mercado. de manter os nossos produtos entre os melhores do mercado. Muito bom. E aí, assim, é bom falar, né, que a Valia tem uma política de investimento que é aprovada pelo Conselho, tem toda uma gestão, inclusive, preocupada com risco, né? Então, eu vou pedir para o Rodrigo falar um pouquinho aí, né, dessa... como é que é a nossa gestão de governança, né, principalmente falando aí da questão do risco. Vamos lá. É muito importante, nós somos administradores de patrimônio de terceiros, né? Temos um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande de cuidar no presente e dos futuros das pessoas, né, que nos confiaram essa missão. Para isso, existe a governança corporativa, que nada mais é que a divisão de papéis e responsabilidades por vários órgãos que se apoiam e se fiscalizam nessa missão de cuidado dos futuros das pessoas. Então, como eu mencionei na última resposta, temos o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria, e o debate, a construção de entendimento nesses órgãos é muito importante, né, para a gestão da Valia. A gente teve uma mudança importante no Conselho Deliberativo esse ano. O nosso presidente, Felipe Agner, por motivos profissionais, precisou se ausentar, e para o lugar dele assumiu a presidência do nosso conselho Luiz Gustavo Gouveia, e não houve nenhum problema nessa transição, foi uma transição tranquila, uma transição que trouxe continuidade da gestão já trazida pelo Felipe, agora pelo Gouveia, e isso já era nosso conselheiro. Já era nosso conselheiro, era o vice-presidente e passou a ser o presidente do Conselho Deliberativo e coordena as discussões lá com os representantes dos participantes, representantes dos patrocinadores e conosco da diretoria executiva, sempre em prol todos juntos de buscar as melhores soluções para os nossos planos. Então tivemos avanços em vários planos, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, passam pela liderança ali do nosso presidente do Conselho Deliberativo e pelos conselheiros que lá nos ajudam e nos orientam, né? Mas 2 pontos que eu acho que vale destacar, Beth. O primeiro ponto é o seguinte, a gente conseguiu o atestado de conformidade da ISO 31000. É uma certificação externa que trata do nosso sistema de gestão de riscos, né? Então, os riscos a gente tem que avaliar sempre, tem que mitigar, ou tratar, ou transferir. Então, tem riscos de investimentos, riscos operacionais, riscos cibernéticos, tudo isso é avaliado por uma consultoria externa que avalia os nossos controles, da nossa capacidade de resposta a esses riscos. É um trabalho gerenciado e administrado pela nossa área de riscos e integridade, mas toda avalia contribui. Então, é um esforço coletivo que deu resultado e conseguimos ali a certificação externa de atendimento de conformidade com a ISO 31000. Também, por último, aqui vale destacar, a Valia, por ser uma das maiores entidades fechadas de previdência complementar, um dos maiores fundos de pensão no Brasil, tem a fiscalização permanente da Previc. Está sempre conosco a Previc, aqui o escritório do Rio de Janeiro e também a turma de Brasília. E a gente teve, mais uma vez, uma fiscalização permanente que nos deu um feedback muito bom no final do ano. Então, mostrando ali que tem uma conformidade nos nossos controles, uma excelência de gestão. E a gente segue lidando com todos esses stakeholders, com todos os órgãos de governança, sempre em prol da transparência e da solidez da Valia. E tudo isso a gente faz aí para o nosso cliente, né? Então, esse ano a gente fizemos quase 200 mil atendimentos, né? Usando todos os nossos canais de atendimento. A gente tem canais digitais, tem 0800, e-mail. E, assim, a nossa preocupação é que o participante ele não pode ficar sem resposta. Então, a gente vai até o final, responde todos os questionamentos, todas as demandas dos nossos participantes, mas a gente quer responder e quer ter um feedback dele se essa resposta foi satisfatória. Para isso, a gente usa uma pesquisa chamada NPS, que ela pergunta se o participante, se o nosso cliente, ele indicaria a Valia para um colega, para um familiar, né? A nossa nota esse ano foi 74,9. Em 75 a gente alcançaria a zona de excelência. Então a gente está quase lá, né? A gente começou há muito tempo atrás, né? Muito longe dessa zona de excelência e estamos quase chegando lá. Então ficamos muito felizes com esse resultado. E esse ano a gente começou também a adotar essa mesma metodologia para os nossos patrocinadores, né? Os nossos patrocinadores nos avaliaram também e nos deram a nota a gente ficou na zona de excelência com eles, né? A nota acho que foi mais de 80%. 84 pontos, né? Então, os nossos patrocinadores já nos colocam na zona de excelência
e os participantes estão quase lá. Então, a gente agradece aí o participante. Essa pesquisa é muito importante, a gente pede que, se você receber lá a pergunta, responda, fale muito sinceramente, a gente lê todas as observações que são feitas, tanto os elogios quanto as críticas, trabalhamos nas críticas, e esse trabalho, né, esse feedback que a gente tem recebido, essa leitura dessas críticas é que tem feito a gente crescer aí continuamente no resultado do nosso NPS. Agora falamos bastante de passado, vamos falar um pouquinho de futuro. Décio, fala aí como é que foi o nosso planejamento estratégico de 2025, o que a gente está vendo aí para o futuro? Muito bom, Beth. Tem que olhar para trás, mas tem que olhar para frente também. Isso. Né? 2025, nós avançamos bastante, com muita firmeza, em relação ao nosso plano estratégico. Né? Plano estratégico esse que nós já conversamos sobre ele, né? Construído em cima de muitas análises, de muito estudo, olhando para fora, olhando para as oportunidades, para os desafios, né, que o mercado de previdência complementar nos traz no Brasil, para as necessidades dos nossos clientes, necessidade dos nossos participantes, necessidade dos nossos patrocinadores, em cima de todos esses estudos de tecnologia, de avanço da tecnologia, né, do que está acontecendo no mundo, do que a gente pode melhorar. Né? Em cima de tudo isso, a gente construiu esse plano estratégico, e para 2025 a gente estabeleceu nosso foco em 3 objetivos-chave de resultado. Né? O primeiro foi encantar os clientes, né? Todas as nossas ações no sentido de melhorar a nossa prestação de serviço ao nosso cliente, deixar o nosso cliente, quer seja o participante, quer seja o patrocinador, o mais satisfeito, o mais atendido da melhor maneira possível. O segundo foi crescer de forma sustentável. E a gente não fala em crescer por vaidade, porque quer ser grande. A gente fala em crescer, né, porque a gente quer ter um custeio administrativo mais baixo, a gente quer ser competitivo, a gente quer ter uma escala de trabalho que nos permita gerenciar, identificar oportunidades de investimento, né, compatíveis com essa escala e que possam proporcionar uma rentabilidade cada vez melhor para o nosso participante a um custo administrativo cada vez menor, ou seja, crescer para ser mais competitivo, para entregar com mais qualidade aos nossos participantes. E, finalmente, evoluir na nossa transformação, porque só vamos poder crescer e enfrentar essas oportunidades e desafios que o mercado está nos impondo, né, se a gente, de fato, se preparar para isso e a nossa equipe se transformar na direção que o mercado exige, na direção que a tecnologia aponta, na direção que nos permita, né, buscar aí essas oportunidades todas. Né? Esses objetivos-chave, eles foram divididos em 24 iniciativas estratégicas para o nosso acompanhamento, que foram cada uma dessas iniciativas enfrentadas de forma integrada e multidisciplinar, acompanhando o resultado de cada uma delas de forma racional, de uma forma bem estruturada, né, para que a gente pudesse, de fato, medir o nosso avanço em cada uma delas, e estamos, de fato, fechando o ano de 2025, né, satisfeitos de que estamos evoluindo nesses objetivos-chave. Né? Olhando mais para frente ainda, né, aqui nós estamos prestando conta de 2025, mas como a Beth falou, né, estamos falando de plano estratégico, estamos olhando para frente, vamos falar um pouquinho também de 2026, e adiantando aí que para 2026 os nossos objetivos-chave, né, serão 2, que é crescer com foco no cliente, dentro dessa linha que eu já expliquei, né, o crescer para oferecer melhores serviços para o cliente e evoluir junto com as pessoas, seja junto com o nosso time como um todo, seja junto com os times dos RHs, das patrocinadoras, seja junto com os nossos participantes, mas, né, sempre um trabalho conjunto, um trabalho em que as pessoas veem em primeiro lugar. Então, esses são os 2 objetivos-chave para o ano que vem, os quais foram desdobrados em 19 iniciativas, todas elas, como eu falei, serão acompanhadas devidamente, de muito perto, né, para a gente ter certeza de que estejamos entregando o melhor em relação a cada uma dessas 19 iniciativas que nos
conduzirão a esses 2 objetivos estratégicos. Basicamente, esse o nosso foco para 2026, Beth. Posso aproveitar e falar um pouco da inovação, pegando um gancho aí da colocação do Edésio? Também é importante, né, o Edésio colocou aqui em relação aos objetivos chaves, né, que é uma metodologia nova do planejamento estratégico, que ela visa lidar com esse mundo novo, né? Como eu coloquei, né, o próprio mercado lá fora, né, ele está muito impactado, né, por essa questão de tecnologia, IA, então isso, inteligência artificial, né? Então isso tudo, a Valia não ficou à margem desse processo, tá? Nós temos uma área de inovação, planejamento estratégico e projetos, que várias iniciativas foram feitas, né, no sentido de modernizar a Valia e preparar a Valia para esse futuro que o Edésio colocou, né? Para dar alguns exemplos, né, tem um núcleo hoje de robotização, que é chamado RPA. A Valia tinha 2 robôs, hoje tem 50 robôs rodando, né, que isso acaba aumentando muito, né, a produtividade dos nossos empregados, isso é extremamente positivo. Fizemos também uma outra iniciativa de implantar um Data Lake, que é um centro, né, de dados, né, onde vários dados da Valia vão ser reunidos, né, para uso por todas as áreas de negócios da Valia, né, isso aumenta demais a eficiência, né, hoje as informações, nós temos as informações, mas todas elas espalhadas, né, então isso acaba requerendo mais trabalho para recuperar essas informações, e uma vez que você tenha isso centralizado, né, como as empresas têm trabalhado hoje em dia, isso facilita muito a eficiência da empresa. Também montamos também agora um núcleo de inteligência artificial, né? Contratamos um profissional de inteligência artificial, e esse profissional, nós contratamos também um agente de inteligência artificial que permite você desenvolver, né, aplicações, né, softwares, né, dentro da própria Valia, né, ou também otimizar, né, toda a parte aí do trabalho, né, de todas as pessoas da Valia, e aí eu estou colocando que isso é algo muito complexo e muito difícil de usar. Não, a tecnologia de inteligência artificial hoje ela veio justamente para trazer essa facilidade, né, para os usuários, e também o objetivo para aumentar a produtividade, né, da Valia como um todo, né? Então, isso faz parte também de um planejamento que já vem há bastante tempo, né? Principalmente aí nós contratamos a Singularity University, que é uma empresa especializada em tecnologia para construir, né, essa nova visão da Valia. Então, ela foi construída a partir dessa ajuda da Singularity e agora está expressa, né, no nosso planejamento estratégico. Então, isso é importante, mostra que também a Valia não está... também está pensando, como a Aliás colocou aqui, pensando no futuro, né, olhando para o futuro, pensando como trazer as novas, mais modernas tecnologias, justamente com um objetivo muito claro, né? Quanto mais produtivo for o nosso trabalhador, o nosso empregado, menor vai ser o custo e mais barato o custo da Valia vai ser para os participantes, patrocinadores, né? Para todo mundo que está em volta aí da Valia. Então, tem um objetivo claro também, e a própria experiência também, né? Uma vez que você tem a capacidade aí de oferecer o melhor, né? De identificar o melhor, responder mais rapidamente às demandas dos participantes e patrocinadores, melhor o serviço que nós prestamos. É isso aí, um ganho de qualidade, um ganho de produtividade, reduzindo o custo administrativo aí para todo mundo, né? Para o participante. Sim. E para o patrocinador. E, assim, eu acho que essa questão da gente diminuir de 3 OKRs para 2, de 24 iniciativas para 19, mostra também uma evolução nesse campo de produtividade, a gente simplificando o processo, melhorando cada vez mais. E aí, Maurício, evoluindo um pouco aí no olhar do futuro, a gente tem visto nas pesquisas as pessoas cada vez mais preocupadas com os aspectos ASG, né? Como é que avalia, né, nossos investimentos estão lidando com a questão do ASG? Vamos lá. Bom, o ESG, ou ASG, né, em português, ele visa orientar, né, os investimentos não só de fundos de pensão, mas também de gestores de recursos, né, no mundo inteiro. Não é só algo do Brasil, mas inclusive é muito mais maduro em mercados no exterior, de forma a que você pense na sustentabilidade desses investimentos, né? Então, são 3 aspectos, né, que ele visa focar, né, que é ambiental, governança e social.
Isso, obviamente, né, nós, como fundos de pensão, temos uma responsabilidade ainda maior, né? Somos investidores de longo prazo, né? Os nossos participantes têm uma visão também ligada a isso, né? De pensar no futuro, de pensar no bem-estar das novas gerações, né? Acho que isso vem nesse sentido, né? Como é que você investe, garante que os teus investimentos, né, vão ter retornos perenes por muito tempo, e também você não vai destruir o ambiente, não vai gerar efeitos nocivos, né, para a sociedade como um todo, né? Por exemplo, trabalho escravo no lado social, né, ou um impacto ambiental negativo, alguma coisa que... ou também comprar uma empresa que não tenha governança, isso também não faz o menor sentido, né? Isso acaba destruindo o valor para o investidor, né? Então, essa visão, ela tem o objetivo justamente disso, né? Como eu faço meus investimentos pensando no longo prazo. E como é que a Avalia interessa isso, né? A Avalia, acho que foi o segundo fundo de pensão no Brasil a se inscrever no PRI. PRI é o Programa das Nações Unidas de Princípios de Investimentos Responsáveis das Nações Unidas, e ele visa justamente trazer ao investidor, né, essa cultura, não só a nível Brasil, mas a nível global, né, de como você endereça esses pontos. Então, nós fizemos agora um trabalho de aproximação, né, do PRI, e também nós fomos avaliados pelo PRI. Isso também é algo legal, né? Nós implementamos toda essa cultura, tudo que diz respeito, né, na ótica do investimento, para melhorar os nossos investimentos e em direção a esses princípios, e eles nos avaliam, né, se isso faz sentido ou não. E para nossa satisfação, né, nós ficamos muito felizes com o resultado. Nós melhoramos na avaliação do PRI em 66%, né? Então isso foi para a gente aí um trabalho muito bacana e só começou, né? Nós já éramos signatários do PRI, mas estamos cada vez mais nos aprofundando, cada vez mais incorporando, né, essas práticas à nossa política de investimento, e achamos que tem muito espaço para melhorar ainda, e o compromisso que existe é justamente nessa linha de continuar se aprofundando e implementando os princípios. E aí o social do ESG está no DNA da Avalia, sim, porque a Avalia é uma entidade, né, que ajuda as pessoas a construir futuros. Então, desde 2009, nós temos um programa de educação financeira e previdenciária, e esse programa vem se tornando melhor, né, a cada dia, a cada ano, né, a gente aproveitando a tecnologia, porque nós temos 150 mil participantes, né? Então, como levar a educação para 150 mil pessoas? A gente tem usado aí, procurado usar a tecnologia para chegar, né, mais longe, e temos também saído, né, da esfera só da educação previdenciária e nos preocupados com a educação financeira. A gente entende que educação é estratégico para um fundo de pensão, porque o participante ele só vai conseguir pensar em planejar o futuro se ele tiver com as finanças dele, né, controladas, se ele estiver entendendo o que ele pode fazer para construir o futuro sem deixar de pagar as contas dele no presente. A gente tem trabalhado muito, esse ano a gente trabalhou bastante aí a questão da educação financeira, no sentido, né, as redes sociais elas são muito interessantes, trazem muito conteúdo bacana, mas também tem muito conteúdo que a gente chama de tóxico, né? Tem aí os jogos online, né, que muitas pessoas têm ficado viciadas nesses jogos. Isso é uma ameaça muito grande, né, para a saúde financeira das pessoas. Tem influenciadores, né, que vendem sonhos, dizem, né, investe comigo que você vai ganhar uma quantidade de dinheiro absurda. A gente sabe que isso é mentira, isso é golpe, né? E as pessoas às vezes caem nesses golpes. Então a gente tem procurado, né, trazer também esse lado de educação financeira para preparar as pessoas para elas se planejarem para o futuro, né? E aí, falando um pouco de tecnologia, a gente tem o ValiaVerso, que é uma plataforma do bem, que a gente convida, né, quem não participa, quem não entrou ainda, entra lá, não precisa ser participante da Avalia, qualquer pessoa pode entrar.
O Vale Averso ele tem mais de 10 mil pessoas cadastradas e esse ano, com as nossas ações de educação, a gente deu um salto aí de engajamento, né? A gente teve quase 4 milhões de visualizações nas nossas ações de educação. Então, acompanha, avalia, né, nas redes sociais, porque a gente tem muita coisa bacana para falar de educação financeira. E aí, agora, falando um pouquinho mais de resultado sólido, né, Edécio? Fala um pouquinho, em 2025 a gente teve uma notícia muito boa para o pessoal do Vale Mais, que reclamava muito, né? Por que só o BD que tem, o Vale Mais não tem? O que aconteceu em ano passado para o pessoal do Vale Mais? De fato, Beth, foi uma ótima oportunidade. Na verdade, nós, né, que somos do Vale Mais, a gente às vezes se esquece, né, que a gente teve lá em 2007, né, 35% de aumento do nosso benefício por conta de superávit. Naquela época, né, apesar do superávit pertencer à patrocinadora, né, a Vale tomou a decisão de permitir que esse superávit, ao invés de voltar para ela, fosse transformado num aumento do benefício, e o benefício hoje é 35% maior do que o benefício contratado. Isso, inclusive, incorporado, né? Ou seja, tem reserva matemática para garantir isso e tem a garantia da Vale sobre esse 35% adicional, que nos dá uma situação de conforto muito grande em relação ao superávit. Mas como foi incorporado e como essa incorporação levou a um tempo maior sem gerar novos superávites e nunca tinha pagado abono de superávit antes, apenas o aumento, né, algumas pessoas se comparavam com os abonos pagos no benefício definido, do BD, e achavam, né, que estavam ganhando menos, né? Se esqueciam dos 35% e achavam que estavam ganhando menos. E esse ano a gente teve a grata de surpresa de poder pagar um abono também ao participante do Vale Mais. Mais uma vez, conseguimos um belo superávit para o plano Vale Mais. Esse superávit de propriedade das patrocinadoras, porque a origem deles são os planos integralmente custeados pela patrocinadora, então era um dinheiro das patrocinadoras, né? Mas a Vale, em relação aos seus empregados e às empresas do Grupo Vale, optaram por dividir esse superávit com os participantes, ficou com apenas metade do superávit, e a outra metade foi então convertida num abono que foi pago em 2025, que nos deu muita alegria. A gente espera no futuro ter outros superávites. A cada 3 anos de existência do superávit, de recursos a serem destinados, esse recurso precisa ser destinado. Então, se em 2025 houve destinação, em 2028, se a gente continuar gerando superávit, é possível que haja outro superávit, e aí a Vale novamente terá que tomar a decisão se vai usufruir desse recurso que pertence a ela ou se vai querer distribuir uma parte novamente aos seus participantes. É uma discussão que a gente espera levar lá em 2027, 2028. Vamos torcer aí para nos próximos 3 anos a gente ter superávit e as nossas patrocinadoras nos brindarem aí com alguma coisa desse superávit, né? Perfeito. Agora a turma do BD está esperando você falar que novidade que tem aí para o BD. Foi um ano bom para o BD também. Tivemos um bom resultado ao final, né? O BD, desde 2007, vem recebendo superávit, né, constantemente. Desde 2008, o percentual de 2025 é pago numa rubrica à parte, não foi constituída a reserva matemática, ele é pago numa rubrica à parte. A gente sempre depende de geração de novos superávites para poder garantir esses 25%, ao contrário lá dos 35% do Vale Mais que foram incorporados, que tem reserva matemática. No caso do BD não tem reserva matemática, é uma conquista ano a ano, né, que a gente tem de geração de novos superávites, né, e esses 25% desde 2008, né, 2007 o percentual foi um pouco maior, de 2008 até hoje, sempre foi pago, o total pago até agora nesses 25% é de 2,9 bilhões de reais, só na forma dos 25%
adicionais de todo mês. Vamos continuar trabalhando para gerar novos superávites, para continuar pagando esses 25%. Repito, ele não tem reserva matemática, portanto, ele não tem o recurso garantidor para pagá-lo até o final da vida do participante, Ele depende da geração de novos superávites para ele ser pago, mas vamos continuar trabalhando em busca da excelência para continuar gerando esse superávit necessário para perpetuar esses 25%. Adicionalmente aos 25%, esse ano a gente aprovou no Conselho Deliberativo e espera que a Previc vá aprovar também uma redução no tamanho do colchão que garante esses 25%, que antes eram de 36 meses, a gente está passando para 24 meses, e em isso sendo aprovado, poderemos pagar um abono adicional de 1,3 benefício extra. É um excelente benefício. Quando você soma o que você paga a mais no 25% dentro do ano com o que você paga nesse abono de 1,3, são mais de 4 benefícios extras pagos dentro do ano, além do benefício normal. O que a gente precisa entender é que, até hoje, desde 2007, além daqueles 2,9 bilhões de reais que eu citei, que a gente pagou relativo aos 25%, nós já pagamos outros 3,8 bilhões de reais, isso é valor nominal, nem corrigido, tá? Outros 3,8 bilhões de reais de abonos eventuais. Soma-se aí mais de 6 bilhões em valor nominal. Se corrigir isso, dá mais do que a reserva matemática atual do plano, que já foram pagos na forma de superávit. Nós, na Valia, na administração da Valia, o Conselho da Valia, a governança da Valia decidiu de que a gente passaria por um processo que a gente chama de de-risking, de redução da exposição de risco desse benefício, para dar uma segurança cada vez maior para o nosso participante de que, ao contrário do que acontece com muita frequência em outros fundos de pensão, 1 em cada 4 fundos de pensão brasileiro hoje está equacionando o déficit, para que a gente jamais corra o risco de estar numa situação como essa, de ter que descontar do benefício do participante 20%, 30%, em alguns casos até 40% do benefício para equacionar déficit, a gente possa sempre ter a garantia de que ele vai estar recebendo até o final da vida tudo aquilo que ele contratou. A gente buscou os investimentos mais seguros do mercado, títulos que indexados ao índice de correção do benefício, marcados de uma forma segura, títulos de alta segurança, que nos permitem ter essa segurança, essa garantia de que não vai faltar o recurso. Mas isso, ao você reduzir o risco, você também reduz a possibilidade de ganhos extraordinários. Além disso, com esse desembolso de mais de 6 bilhões de reais, o volume de recurso capaz de gerar novos superávites ficou muito reduzido. E tivemos que vender ativos que tinham rentabilidades muito boas para poder pagar esse recurso que saiu extraordinariamente, além dos benefícios regulares. Por tudo isso, não há mais uma expectativa de que a gente vá ter no futuro superávites adicionais, abonos, como a gente já teve no passado, de 9, 10 benefícios extras. Essa fase já acabou. A gente precisa de regular a nossa expectativa, que essa fase de abonos elevadíssimos, de 8, 9 até 10 benefícios extras, ela foi possível graças ao tamanho do patrimônio que a gente tinha antes, ao nível de risco que ele estava exposto, às circunstâncias de mercado que nos permitiram gerar esse superávit. Nesse momento, daqui para frente, até o final da existência do plano, o primeiro compromisso é com a segurança, é ter a certeza de que não vai faltar dinheiro para o benefício principal, para que a gente não faça parte dessa estatística de 25% dos fundos de pensão que tem déficit a equacionar. O segundo é gerar superávit suficiente para garantir os 25%,
para perpetuar esses 25% que não tem reserva matemática, que depende de novos superávites, né? E que é um recurso significativo, que para muitos é parte do seu custeio mensal e, obviamente, que se faltasse recurso para ele, seria muito ruim para todo mundo. Então, a segunda prioridade é essa, perpetuar os 25%, né? Sem correr riscos muito elevados e sem um patrimônio tão elevado assim, porque uma boa parte dele já foi consumido, a chance da gente ter grandes abonos no futuro é, portanto, muito baixa, praticamente zero. Então, a gente precisa de entender que a nossa situação é muito confortável, que o 25% é superávit, né, e que a gente está lutando, dando o nosso melhor para perpetuá-lo. Estamos lutando para dar a segurança que vocês precisam de que não vai faltar recurso para o seu benefício, mas que os abonos, a partir de agora, quando sair, como aconteceu esse ano, 1,2, 1,3 benefício, é para a gente comemorar muito, porque não há mais a expectativa de números tão expressivos como foram em alguns anos entre 2008 e 2023. Posso até complementar também, né? Só lembrando, né? Isso, alguns devem ter essa memória, que a Valia já ficou alguns anos sem pagar superávit, né? E ficou sem pagar superávit porque a política de investimento era diferente, né? O Codesso colocou aqui muito bem, nós tínhamos uma política com muito maior risco e uma vez que nós identificamos, né, o mercado mais volátil, né, isso poderia levar a uma cessação do pagamento de superávit ou até, eventualmente, né, uma entrada em um déficit potencial, né? Então, essa decisão, né, que foi comentada de redução de risco, né, ou de risking, ela visou isso, né? Você aumentar a previsibilidade, né, do pagamento de superávit, evitar, né, um déficit que pudesse acontecer e dar maior previsibilidade aos resultados do plano BD. Tentar garantir da melhor forma. E tentar garantir os 25%, né? Da melhor forma. Então, a política que existe hoje, né, que tem muito menos risco, ela foi construída de forma intencional para garantir o pagamento desses 25%. E quem lembra sabe que no passado a Valia deixou de pagar, não pagou nenhum abono, né, nem 1,3, pagou zero, justamente porque a carteira ela tinha mais risco e era mais volátil do que ela é hoje, né? Então, esse é o objetivo desse de-risking. Isso aí. Então, mas a gente falou muito de resultado, né? E resultado a gente só consegue com as pessoas, né? E a gente tem um time, realmente, né? O Maurício já falou isso, a gente tem um time sensacional de pessoas super engajadas, que estão, assim, né, fazem de tudo, né, para atender bem nosso participante, para trazer o melhor resultado possível, para sendo cuidadoso, né, com risco, com a parte contábil. E aí eu queria que o Rodrigo falasse um pouquinho, né, do que a gente fez aí para investir nessas pessoas esse ano. Vamos lá, assim, concordo plenamente com você, Beth, acho que é uma opinião unânime da diretoria executiva e também do Conselho Deliberativo, de que nenhum desses resultados maravilhosos que a gente teve, nada disso seria possível sem o nosso time, sem o time Valia, sem os nossos colaboradores, nossos jovens aprendizes, nossos estagiários, que todo dia trabalham em prol dos nossos participantes, dos patrocinadores, né? Então, é um time muito forte, é um time que tem uma cultura estabelecida muito forte, mas há alguns anos a gente convidou esse time a revisar a cultura. Uma cultura que possa ser muito orientada ao cliente, mas também com mentalidade ágil, também com colaboração e parceria, com muita coragem, para que a gente possa ajudar a transformar a Valia e preparar a Valia para o futuro. Isso já está acontecendo. Então, tratamos de temas esse ano, investimos em treinamento e capacitação da turma, como, por exemplo, segurança psicológica para as discussões mais difíceis que têm que ser travadas, comunicação não violenta, gestão do tempo, inteligência artificial e até alimentação. A gente entende que a gente tem que cuidar dos 5 pilares da saúde integral. O pilar saúde física, mental, social, profissional e financeira da turma. A gente não vai fazer, às vezes, da família de ninguém, nem do orientador financeiro de ninguém, mas a gente pode ajudar a cuidar de todo mundo olhando esses 5 pilares. Então, a gente fomenta a prática de atividade física, a gente fomenta a prática de alimentação saudável, mas também a gente discute temas como, por exemplo, a segurança psicológica. Nesse sentido, os resultados já estão vindo.
A gente vê uma Avalia cada vez mais fluida, com menos silos, orientada ao cliente. Né? Recentemente, a área de inovação fez um evento de inovação, quase 100 projetos foram inscritos pelos nossos empregados e 30 deles foram premiados. Todos eles estavam com a gana de orientar seus resultados aos clientes, visando mais eficiência, visando mais uma experiência melhor do cliente. Foi um momento muito especial que tivemos esse ano, onde a gente viu essa cultura na prática, viu o resultado da transformação cultural da Avalia, dos empregados da Avalia, está representado com um evento que consolidou iniciativas de inovação que só tiveram ganhos para o cliente. Então, a gente vai fazer isso mais em 26. A gente está orientando a turma à atividade física, vai fomentar a participação em corridas. Vamos também trazer mais consultores externos que tratem de temas como inovação, como inteligência artificial, para preparar o pessoal para o futuro. É isso aí. É uma delícia falar da Avalia, né? Mas a gente tem que ir para o final agora. Então, vou pedir aí para cada um de vocês uma mensagem final aí para a gente terminar o nosso programa. Quer começar, Maurício? Eu queria agradecer a todos pela participação e dizer o seguinte, né? A Avalia está aberta, né? Eu acho que a Beth colocou aqui em relação à educação financeira, os resultados de 2025 foram excelentes, porém, né, nós estamos falando do futuro de vocês de décadas, né? Estamos falando que esse futuro ele é construído ano a ano, mas ele é um futuro para o longo prazo. Então, a Beth colocou aqui que a Avalia oferece, né, educação financeira, oferece todas as condições de vocês cada vez mais entenderem a Avalia. E é fundamental que vocês gastem tempo com isso. Vocês têm que gastar tempo porque é o futuro de vocês que está sendo construído. E esse futuro não depende somente da Avalia, né? Depende também de vocês simularem os benefícios, entenderem os objetivos que vocês querem atingir, estar falando com a Avalia, né? Porque a Avalia está aberta para responder qualquer dúvida que vocês tenham sobre investimento, sobre qualquer outro assunto. Então, isso não pode economizar nisso, né? Porque nós trabalhamos com a confiança e nós temos plena certeza que estamos fazendo o que é melhor, né? O que precisa ser feito para que vocês atinjam, né, uma aposentadoria digna, uma aposentadoria que vocês sonham, né? Só que não adianta nós somente falarmos, né? Mas vocês têm que também vir junto, né, nessa viagem, porque é uma viagem muito longa, uma grande maratona, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Vocês buscarem a informação, entenderem a poupança que vocês estão fazendo, o significado, a importância e por que as coisas são do jeito que são. Isso também é importante entender, né? A mensagem final que eu trago é de agradecimento. Agradecimento inicialmente aos nossos patrocinadores e aos nossos participantes pela confiança. Estamos aqui por vocês. Agradecimento aos órgãos de governança, ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria, à Previc, à Pós-Vale, aos sindicatos que conosco conduzem essa caminhada. Essa caminhada que tem o prol de ajudar as pessoas na construção de futuros melhores. E, finalmente, né, ao nosso time Avalia, do qual eu acabei de falar, eu tenho certeza que a Avalia tem como sua principal fortaleza o seu time, e com isso a gente vai seguir tentando fazer com que a Avalia seja um lugar que as pessoas queiram trabalhar e aqui ficarem conosco. E também eu preciso agradecer a minha diretoria executiva por mais um ano, né, juntos, de muito resultado, de muita parceria, e que possamos seguir por muito e muito tempo. Como mensagem final, eu queria lembrar a todos os nossos participantes que nós temos na Avalia um pouco mais de 200 empregados, né, uma equipe de um pouco mais de 200 profissionais, além de um conselho deliberativo e um conselho fiscal, todos eles trabalhando por propósito. A gente, de fato, hoje tem na Avalia uma equipe, tanto a equipe de governança que eu digo dos conselhos, quanto a equipe técnica, a equipe operacional, né, muito dedicada a oferecer aos nossos participantes o nosso melhor, ao dar as melhores condições de atendimento, os melhores resultados de investimento, a melhor gestão atuarial de benefícios. Então, a gente está muito empenhado em oferecer a cada um de vocês o nosso melhor, né? Às vezes, a gente tem uma questão de expectativas não atendidas, né? E a gente define felicidade como a diferença entre a expectativa e a realidade.
né? Quando a realidade é boa, mas a expectativa é maior, as pessoas ficam infelizes. Quando a realidade é ruim, mas a expectativa é pior, as pessoas ficam felizes. Então, não adianta apenas o resultado ser bom. A gente tem que ter uma expectativa realista. Então, a gente precisa olhar para fora, a gente precisa olhar, né, para os vizinhos, para os demais fundos de pensão, os outros resultados, e entender que nós temos uma situação que é muito boa. Nós temos resultados que são muito bons quando comparados com os resultados, né, de outras instituições. Então, gostaria de fazer esse convite a vocês, né, de que façam essa reflexão, né, de que mantenham, né, uma expectativa, né, dentro do razoável, né, como eu falei em relação ao plano BD. Não teremos mais grandes abonos de superávit. Isso não quer dizer que o plano esteja mal administrado, né? A gente continua com a mesma equipe, com a mesma dedicação, com o mesmo trabalho por propósito, orientado pelo mesmo conselho deliberativo, com o mesmo comprometimento. Isso vai acontecer por questões circunstanciais, em razão da busca do melhor interesse do nosso participante e não porque os nossos resultados estejam piores. Então, vamos estabelecer expectativas realistas para que a gente não fique triste mesmo com resultados tão bons quanto foram o resultado desse ano, onde estamos pagando os 25%, estamos pagando 1,3 benefício extra, estamos com todos os nossos planos equacionados, com todos os nossos benefícios de característica de benefício definido superavitários, né? Vamos celebrar esse momento e peço que confie na nossa equipe, confie no senso de propósito, seja dos nossos conselheiros, seja dos nossos profissionais que estamos trabalhando para oferecer o melhor que nós podemos oferecer aos nossos participantes. Bom, eu já fiz a minha reflexão e depois de 17 anos eu decidi que vou me aposentar. Eu confio muito na Valia, agora eu vou para o outro lado da mesa, vou assistir o ValiaCast, né, ansiosa no final, em março, para saber como é que foi o resultado. E quero agradecer, né, a diretoria e ao time Valia por todo o apoio que eu recebi nesses 17 anos e também aos participantes pela confiança no trabalho que eu realizei aí durante os 17 anos. É isso aí, até a próxima.